Olá, boa tarde. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma live aqui na PAI BH. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maíra Camilo. Atualmente eu estou como gestora de assistência social da PAI de Belo Horizonte, responsável pela gestão da assistência social. E o tema da live de hoje é economia criativa da teoria à prática. É um tema inovador, um tema relativamente novo para nós aqui na PAI e que, particularmente, eu tenho muito apreço, muita identificação e muito interesse por esse tema. Avaliamos que o trabalho da economia criativa, ele somou muito e ainda tem a somar com o trabalho que nós realizamos aqui na PAI com as nossas famílias. E é isso que nós iremos mostrar e dialogar nessa live de hoje. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o nosso mediador Danilo, registrar e agradecer aos intérpretes, às nossas intérpretes, Suelen, e daqui a pouco vai entrar a Monique, ressaltando a participação delas e a parceria da Signo Web, sempre pelo excelente trabalho, né? Estão conosco em várias lives, desde o início dessa maratona de live que nós estamos desenvolvendo, então, muito obrigada. Para apresentar os nossos convidados, eu vou passar a palavra para o Danilo Barcetá. Barcetá. Ixi, que nome difícil. Design institucional. O Danilo ele é design institucional, especialista em interiores e paisagismo, com teoria e prática em economia criativa. Tem desenvolvido um trabalho bem dinâmico e inovador com as famílias da PAI. Aproveito para agradecê-lo pela oportunidade de estarmos aqui realizando essa live. Muito obrigada, né? Tem sido uma experiência muito bacana poder colocar na prática, conhecer e colocar na prática a economia criativa e ainda fazer um link dela na área da assistência social. Então, muito obrigada, Danilo. Passo a palavra para você. Queria aqui deixar um meu muito obrigado também pelo convite, enfim, da gente poder falar um pouco da economia criativa. Como a Maíra falou, eu já trabalho nessa área tem algum tempo e economia criativa dentro da instituição tem sido um aprendizado tanto para mim e eu acho que para todas as famílias que a gente tem alcançado. O intuito dessa live hoje é levar um pouco desse nicho que é a economia criativa hoje, que todo lugar que você for, que trabalha o design, a gente inclui a economia criativa. Economia criativa ela é um termo relativamente novo, mas que está aí no mercado há bastante tempo. E o intuito dessa live é levar um pouco desse conhecimento, desse dia a dia, o que a gente faz dentro da instituição para desenvolver a economia criativa. Nessa live de hoje, a gente vai ter 3 convidados, né? Uma dessas convidadas é a Jane Lúcia, que ela é artesã nossa aqui da PAI, mãe de Débora, que atualmente é usuária do Centro Dia, e a gente vai ter a Alba Cotrim, que é artesã também, mãe do Heitor, que é usuário do Centro Dia também. E o nosso terceiro convidado é Eduardo Barbosa, que a Maíra vai falar um pouquinho mais. Então, vou aqui apresentar o doutor Eduardo Barbosa, que tem um grande significado no movimento apaiano. Doutor Eduardo, que trouxe para a gente essa questão do conceito de economia criativa e de pronto a PAI comprou essa ideia e tem sido realmente uma experiência sensacional para todos nós. Eduardo Barbosa é um médico pediatra pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em saúde pública, é formado pelo Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, exerce o seu 7º mandato como deputado federal, representando o movimento apaiano mineiro no Congresso Nacional. Presidiu a Federação das APAIs do Estado de Minas Gerais e atualmente é superintendente voluntário da Federação do Estado de Minas Gerais e membro da Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa. Então, muito obrigada, né? Antes de passar a palavra para o doutor Eduardo, né, eu vou agradecer a todos vocês por terem aceitado prontamente o nosso convite. O doutor Eduardo agora vai fazer a sua apresentação, até trazendo um pouco aí dessa questão do conceito da economia criativa, como que a gente pode desenvolver isso mais no movimento apaiano. E depois a Alba e Jane vão dar uma palavrinha, vão falar um pouco conosco. O Danilo vai fazer uma apresentação de como nós estamos trabalhando a economia criativa aqui, considerando que nós iniciamos o trabalho em dezembro, em março veio a pandemia, e aí eu acho que vocês vão poder observar
como é interessante os dados, que mesmo no momento de pandemia, foi possível a gente realizar algum trabalho. Claro que quando passar a pandemia, nós vamos ter muito que avançar. Em algumas coisas nós tivemos que colocar o pé no freio, mas bastante dos trabalhos a gente conseguiu desenvolver mesmo com o distanciamento, né? Porque a gente estava distante, mas conectados. Presente. Então, aí depois a gente vai dialogar. Então, pedir, né, para quem está em casa, nos assistindo, mandar no chat, tirar as dúvidas, interagir conosco, que vai ser um prazer fazer essa troca aqui com vocês. Seja bem-vindo. Ok, né? Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Pai de Belo Horizonte, através da Maíra e do Danilo, por ter me convidado para estar com vocês nessa live. E um prazer muito grande poder estar com a Jane e com a Alba, que são duas mães que eu as conheço já há algum tempo, porque elas fizeram parte também de um projeto pioneiro que nós desenvolvemos na Pai de Belo Horizonte, que foi a Escola de Paz. E a gente estabeleceu aí uma relação de muita identidade, eu tenho muito carinho por elas e eu tenho certeza que elas têm por mim também, né? Então, para mim, foi uma alegria muito grande poder reencontrá-las aqui nesse momento de discussão. Pois bem, como a Maíra colocou, em primeiro lugar, eu acredito que possam ter outras APAES ou outras organizações nos assistindo, e eu tenho sempre uma atenção muito grande para aquilo que está à nossa volta, para poder, às vezes, não só trazer para as nossas organizações novas concepções, novas ideias, mas também inovar no nosso trabalho. A Federação das APAES de Minas Gerais, ela tem tido, na APAE de Belo Horizonte, um braço para projetos inovadores. Foi assim, inclusive, com a Escola de Paz, por exemplo, que foi a partir da experiência da APAE de Belo Horizonte que nós estendemos para as demais APAES de Minas Gerais, e nós temos também a própria Educação ao Longo da Vida, que a APAE de Belo Horizonte foi uma das que trabalhou o projeto inovador, e hoje nós vamos estender para as mais 35 APAES, e a economia criativa é um desses projetos que eu sugeri na época a presidente Judite, e ela entendeu e na mesma hora ela percebeu que era uma coisa extremamente importante. Foi quando, a partir de então, ela até introduziu o Danilo na equipe da PAI para poder pensar essa nova lógica. Então, vamos lá. Eu gostaria que essa experiência da PAI de Belo Horizonte pudesse dar bastante resultados e que ela possa ser, inclusive, registrada, né? Para que nós tenhamos depois um documento norteador para outras APAES que queiram também trabalhar com essa proposta. Para quem não nos conhece ou não conhece muito a lógica do movimento, o movimento das APAES se preocupa muito em trabalhar com a família. Além da pessoa com deficiência, nós entendemos que, se nós não tivermos um olhar específico para a família, é muito difícil, inclusive, as pessoas com deficiência conquistar os seus próprios espaços, porque o espaço de inclusão, o espaço de respeito, o espaço de participação, ele se inicia dentro do nosso ambiente familiar. E é a família, inclusive, a que estimula as pessoas com deficiência a poder exercer um protagonismo ou exercer a sua condição de controle da sua própria vida. Quando a família realmente não permite isso, é muito difícil as pessoas com deficiência alcançar essa autonomia e independência fora de casa ou na comunidade. Então, a gente sempre trabalhou também com a família para que ela possa ser amparada e, mais do que isso, né, orientada no sentido dela perceber qual que é o seu papel diante do seu filho. E a gente observa também que tem algumas lógicas que envolvem a família da pessoa com deficiência, principalmente da mulher, né, que é mãe de uma pessoa com deficiência. Geralmente, a mulher mãe, na Escola de Paz, isso fica muito evidenciado, existem vários trabalhos científicos também revelando isso, é uma mulher que realmente ela abre mão de sua vida privada em função de um filho com deficiência. E dentro de questões que ela abre mão,
nós temos também a sua própria profissão. Muitas gostariam de trabalhar, estar no mercado formal de trabalho, mas a dependência desse filho faz com que ela seja uma pessoa que não tenha condição de exercer, muitas vezes, um trabalho remunerado, um trabalho formal. E a gente observa no dia a dia dessas mães que muitas delas precisam de complemento do orçamento doméstico. Nós temos muitas mães também que, às vezes, são sozinhas, criando seus próprios filhos, né? E elas precisam e buscam, às vezes, alguma alternativa para a geração de renda. E, inclusive, muitas APAES, inclusive a APAE de Belo Horizonte, sempre atento e preocupado com isso, criam ambientes, inclusive, de desenvolvimento de habilidades para essas mulheres, principalmente as mulheres, né? Para que elas possam, às vezes, exercer alguma atividade laboral, atividade de trabalho, que traga para ela algum tipo de geração de renda. E é muito interessante, porque a gente observa, a partir desse movimento, que as mães, às vezes, até cooperam entre si, uma ajudando uma habilidade que tem a outra, e a gente observa pessoas com dons muito variados, né? Aqui foi colocado mesmo, né, que uma das nossas convidadas, Jane, é uma artesã, né? Então, as pessoas trazem esse talento e, dentro de grupos que são construídos e criados dentro da instituição, às vezes nós damos vazão a esse talento e também agregamos, às vezes, novas informações ou novas técnicas para que aquele produto possa, inclusive, ser negociado, né, e ser realmente um produto atrativo para a geração de renda. Pois bem, como o Danilo colocou, hoje nós temos esse conceito, né, de economia criativa, que é um conceito que ele tem realmente ampliado, expandido muito e retrata uma coisa muito importante, né? Primeiro, o que retrata? Que a criação, o dom criativo, a pessoa que tem habilidades, sejam elas de sensibilidade, de técnicas, né, do fazer ou do criar, ela não deve, de forma alguma, exercer essas atividades apenas para um hobby pessoal. Tem pessoas que fazem, às vezes, alguma coisa por um hobby pessoal. Na realidade, a gente precisa dar vazão a esse potencial, porque se essa pessoa tem esse dom e essa condição e essa habilidade, isso pode, sim, ser traduzido como uma atividade econômica. E isso significa o quê? Ela precisa entender que esse talento e habilidade que ela traz, né, ela pode ser cada vez mais aprimorada e, a partir disso, isso gerar realmente uma condição de autossustento. E, a partir desse entendimento, a valorização desse trabalho feito pelos talentos e pelas mãos das pessoas, ele tem o seu espaço dentro de um conceito de mercado hoje, mesmo porque tem alguns mercados que valorizam muito aquilo que é um trabalho manual, que não é industrializado, que foi trabalhado individualmente por uma pessoa, que colocou ali uma habilidade específica e também o seu gosto, o seu olhar, a sua visão sobre as coisas, né? Então, a gente precisa desmistificar, por exemplo, né, que um talento, por exemplo, como um artesã, é uma coisa que é lúdica ou que é só prazerosa ou com um hobby pessoal, mas não. Aquilo ali tem uma pessoa que trabalha, né, com essa habilidade, e isto o mercado valoriza nos dias de hoje, porque esse produto tem preço, porque ele é apreciado por muitas pessoas. Então, tem hoje, em várias tendências do mundo, a valorização muito grande daquilo que é feito artesanalmente ou pelas suas próprias mãos, por exemplo, né? Então, a gente tem que desmistificar que a criação é uma coisa poética ou que é um dom que não tem valor. A gente sempre quer ter alguém por perto que tem esse dom, mas a gente não valoriza adequadamente essa pessoa. Então, nós temos que trabalhar, inclusive, com esse olhar que as especialidades que as pessoas já trazem natas,
elas podem ser desenvolvidas e elas se colocar dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, como ou uma prestadora de serviço ou com uma venda de algum produto que ela realize. E a economia criativa, então, ela hoje abrange desde esse artesão, né, que isso, como o Danilo falou, não é uma coisa nova, o nome mudou, mas desde tenra idade nós temos aquelas pessoas que são os oficineiros, né? Desde a Idade Média tinha o oficineiro, é aquele que sabia consertar uma bota, é aquele que poderia fazer uma bota ou um sapato, por exemplo, a costureira, né? O alfaiate, que sempre foi uma profissão milenar, que sempre existiu, a pessoa coloca ali um talento para poder construir alguma coisa, com figurinos diferentes, com modelos diferenciados. Então, você vê que na história toda, aquele que tinha um ofício, ele era valorizado, né? Então, por exemplo, hoje, quando nós falamos de economia criativa, nós estamos valorizando tudo aquilo que parte de um talento pessoal e pode ser tanto um serviço ou um produto. E ela é abrangente, né? Hoje é tão abrangente que a economia criativa ela pega desde uma Rede Globo, por exemplo, que tem ali estúdios de criação, onde fazem novelas, onde fazem minisséries, onde há uma produção, e atrás daquela produção tem costureiras, tem as pessoas que fazem o cenário, tem o autor da novela, tem o diretor, tem os atores, as atrizes, né? Você tem toda uma construção ali de talentos que se somam para apresentar um produto que é vendido, né? Então, por exemplo, a própria Rede Globo, a gente pode dizer que é uma economia criativa. A partir da criação, né, você tem ali um retorno econômico, no caso ali, para uma empresa. Mas nós também podemos ter uma costureira lá do bairro, por exemplo, né, que ela está na sua casa, às vezes ela é uma dona de casa que faz os seus afazeres do dia a dia, que tem as suas preocupações enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto uma pessoa que coordena a sua casa, mas ela tira algumas horas, por exemplo, para fazer reparos, por exemplo, de roupas, ou para costurar, né? Ou para fazer uma almofada para a vizinha. Então, e aquilo ali ela ganha algum recurso financeiro. Isso também é uma economia criativa. Então, ela é tão abrangente porque ela envolve produtos e serviços. Pois bem, dentro desse aspecto, e a gente observando as nossas mães que trazem esse talento, nós precisamos, então, ter esse olhar. Não mais termos as oficinas, por exemplo, de terapia ocupacional, ou uma oficina de bate-papo, por exemplo, que as mães estão ali, não que isso tenha desmérito, né? Demérito, desculpa, que tenha uma coisa que não tem importância naquele bate-papo entre elas, mas a gente precisa canalizar as talentosas mesmo para que elas possam ser uma empreendedora, aquela empreendedora que, a partir do reconhecimento desse talento, ela vai poder utilizar dessa habilidade para o sustento próprio da sua família. E, no entanto, a economia criativa, com o avanço, por exemplo, da tecnologia de informação, hoje nós temos acesso, inclusive, a várias informações que você pode pesquisar, né? Você pode também agregar novos valores àquilo que você produz. Então, por exemplo, quando o Danilo chega numa equipe, por exemplo, para trabalhar com esse conceito, o que é uma função dele, por exemplo? É fazer pesquisas, é poder apresentar novas ideias de inovação para o produto ficar mais bonito, por exemplo, né? Para poder alcançar um aspecto de comercialização. Você precisa introduzir nas mães também, principalmente, esse aspecto de empreendedorismo. Ela tem que saber administrar isso, ela tem que saber fazer conta, né? Ela tem que botar custo naquilo, o quanto fica um custo de algo que ela faz, para depois precificar isso e poder entrar no mercado. Ela precisa entender que a roda gira, né? E essa roda gira, nós temos tendências de moda, nós temos tendências estéticas, nós temos tendências de cores, nós temos aquilo que as pessoas interessam. Então, hoje, por exemplo, a máscara, né? A máscara que passou de um produto, às vezes, unicamente higiênico, né? É um produto necessário para o controle de uma pandemia, mas
quantas pessoas começaram a fazer máscaras para vender. E essa máscara, se nós continuarmos tendo que utilizar, e tudo indica que por mais tempo que nós vamos utilizar, ela vai ser um produto no mercado que nós vamos ter competitividade. Aquela que apresenta uma máscara mais bonita, às vezes com algum estilo diferenciado, bem feita, bem produzida, e que também tem a barreira que nós precisamos. Então, você vê que não é apenas copiar o modelo de uma máquina, de uma máscara. Você tem que pesquisar qual que é o objetivo dessa máscara e fazê-la dentro do rigor necessário para o alcance do objetivo, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser bonita, com bom design, que chama a atenção, porque ela virou uma peça do vestuário de todos nós, e tem muitas pessoas que querem fazê-la diferente, colorida, utilizar em ambientes distintos. Então, você está atento ao que está acontecendo para poder também imprimir naquilo que você já tem como habilidade algo que possa ser diferencial. E, por isso, chama a economia criativa. Então, a criatividade ela é permanente e constante, não só na hora da realização de como fazer, ou de como vender, ou de como produzir, ou de como atender, né? Porque na economia criativa, às vezes você não vende um produto, mas você vende um serviço também de orientação, por exemplo, né? Então, o Danilo foi apresentado como designer, né? Um especialista em interiores. O que ele vai vender? Ele não vai vender um produto, ele vai vender o olhar dele de como organiza o ambiente, de o que fica melhor, fazendo indicação do que pode ser utilizado ali, pegar, às vezes, um material que é simples e que está encostado e transformar esse material numa coisa bonita de se ver, que pode estar dentro de um contexto, de um ambiente que chama atenção. Então, o que ele está vendendo? Ele está vendendo um serviço que ele sabe, porque ele tem um olhar diferenciado. Ele sabe identificar, por exemplo, algo que faz a diferença dentro de um ambiente, ou na jardinagem, por exemplo, que ele também é especialista. Então, existem várias formas de serviços que podem ser feitos. E hoje nós podemos também, pelos mecanismos de internet, trocar também essas informações, né? Então, você, além de pesquisar, você pode trocar também essas informações. Então, com isso, nós sabemos que no momento em que o desemprego existe, por exemplo, e que mesmo se nós não tivéssemos no momento de pandemia, que afetou o emprego, mas mesmo antes dela, nós não temos mais um mercado formal de trabalho para todos, porque cada vez mais a indústria e mesmo as empresas, elas têm muito mais recursos tecnológicos que substituem o homem. A tendência é que a economia criativa ocupe um espaço muito maior e cada vez maior na economia, porque se eu não arranjo um emprego formal, mas eu tenho um talento e, com a visão de empreendedorismo, eu vou poder criar uma condição de geração de renda. E isso pode ser muito produtivo, né? E isso pode ser muito rentável, mas não é fazer de forma amadora, né? Então, a gente tem que dar um salto do amadorismo para a profissionalização, entender que isso não é hobby ou não só uma distração, mas ali é uma atividade econômica. É como se você tivesse emprego, e com isso você tem que ter disciplina, você também tem que estudar sobre aquilo, você tem que criar em cima cada dia, não é ser repetitivo no único produto. Às vezes eu vinha mães, por exemplo, que faziam um produto único, né? A vida inteira, da mesma forma. Chegou um ponto, né, que ela tem um concorrente que está fazendo uma coisa diferenciada, seu produto fica equivocado. Então, dentro do mercado, ele não tem mais saída, por exemplo. Então, por isso mesmo, você tem que ter uma estrutura, uma retaguarda de apoio a essas pessoas para a gente poder estar olhando para frente e antecipando também inovações no mercado. Com isso, eu acho que a gente cumpre um papel muito enquanto organização da sociedade civil que trabalha com o segmento da população, onde tem a grande maioria do nosso público, tem mulheres que realmente precisam de complementação de renda. Então, o que nós vamos ter que fazer? Criar esses espaços para poder ser a retaguarda dessas pessoas, no sentido de dar para elas
uma condição melhor de produção e negociação daquilo que ela sabe fazer. Então, por exemplo, a gente pode começar a pensar, né, em vários aspectos, né, desde uma loja, de um grupo de pessoas que estão expondo suas coisas, alcançar shopping centers, por exemplo, para negociar o produto, participar de algumas feiras interessantes para apresentação do produto, usar a própria mídia social para a venda desse produto. Hoje, a mídia social tem um alcance tremendo, muitas pessoas compram através da mídia social, você lançando um produto, você alcança milhares de pessoas que possam ter interesse, mas não é só colocar no Instagram, por exemplo. Você tem que ter ali como a pessoa vai acioná-la, aonde, se puder comprar por ali ou não. Então, você tem que ter uma tecnologia que dê retaguarda a isso. E uma pessoa sozinha, às vezes, não consegue dominar todas essas habilidades de mercado, de criação, de produção, de divulgação, de comercialização, de precificação. Então, nós precisamos entender que isso é um setor econômico, que já é chamado quarto setor, que tende a expandir. Em Belo Horizonte, pelo que eu sei, isso já representa de 13% a 14% da economia em Belo Horizonte. É um dos estados que tem maior avanço, por exemplo, né? Por quê? Porque nós temos ali artesãos já tradicionais, nós temos todo um produto daquele artesanato mineiro, do artesanato barroco, que faz parte da nossa cultura, o próprio turismo, né? O turismo gastronômico, aquele de comidas, de alimentação, isto é uma economia criativa, né? Você vê lá na Bahia, nós temos já uma tradição no mundo inteiro, que todo mundo conhece já a baiana, caracterizada, que faz o acarajé, que vivem daquilo, né? Aquilo já é uma atração turística que vai para o cartão postal, para o mundo inteiro. As pessoas, quando chegam na Bahia, já querem comer um acarajé da baiana. Então, para chegar nisso aí, teve venda. Foi vendida essa imagem de uma coisa cultural que passou a receber uma nova roupagem, foi vendido e virou uma atração turística. Em Minas Gerais, da mesma forma. Se você vai, todo mundo que chega de fora em Belo Horizonte quer ir no Mercado Central. Por quê? O Mercado Central é ali, muitas vezes, um espaço de venda de produtos da economia criativa. Tem o queijo que veio do interior, tem o doce que veio do interior, tem produtos diferenciados, tem o jiló, né, que está lá sendo vendida, que foi uma produção artesanal de alguém que criou aquela receita, e que todo mundo que vai para Belo Horizonte diz que tem que comer um jiló aqui. Como é que é isso? Para nós mineiros do interior, comer jiló era uma coisa até brega, né? Ou seja, transformou-se um produto comum em um produto sofisticado, que as pessoas querem experimentar e começam a gostar, por exemplo, né? Então, você vê que a economia criativa ela alcançou um status e uma condição que vai exigir de nós uma organização para isso acontecer. Senão, nós vamos ficar ali tricotando o resto da vida, tricotando e fazendo a mesma coisa, estamos ali tecendo, a coisa está bonitinha, e depois eu falo assim, quem vai comprar isso de mim, né? Então, não é assim. Nós temos que ter um aparato e a coisa tem que ser pensada enquanto empreendedorismo. E eu acredito que o nosso papel, enquanto organização da sociedade civil, é colocar as pessoas com as quais nós trabalhamos, e muitas delas têm dificuldades econômicas, dentro de uma condição competitiva, dando essa retaguarda possível. E, para isso, a gente tem que ter uma estrutura. Tem que ter profissionais que se dedicam a pensar isso, tem profissionais que se dedicam a organizar isso, nós temos que ter uma gestão da instituição comprometida com isso, entendendo que isso é importante, que isso é um investimento, porque nós estamos tirando a mãe ou a mulher de uma situação um pouco frágil para uma situação menos frágil ou para uma situação menor de conquista, né? Então, vem ao encontro da missão institucional, que é promover desenvolvimento. Então, não adianta eu querer lá na PAI X ou na PAI de Belo Horizonte, vou fazer economia criativa, mas a direção da instituição tem o entendimento do alcance disso, de qual que é a importância disso, está dando também a condição necessária para aqueles que estão envolvidos com a proposta de trabalharem adequadamente, né?
Tem dentro do orçamento da instituição algo canalizado para tal? Vai ter que ter, senão a gente cai no amadorismo também. Então, é muito importante essa live, porque além de sensibilizar, você muda uma lógica institucional de trabalho com família. Então, se a gente já tinha um trabalho com família bem consolidado, importante, né, de conscientização das pessoas em relação à deficiência, ao conhecimento da legislação, ao conhecimento dos direitos, ao conhecimento da deficiência, como lidar com seu filho com deficiência, como agir diante de diversas situações, e, por outro lado, e também ajudá-las, apoiá-las enquanto mulher, para elas não entrarem nesse processo de negação. Mas nós temos um outro lado econômico que é fundamental, porque todo mundo tem que pagar a conta no final do mês. É a água, é a luz, botar comida em casa, é comprar a sua roupa, comprar algo para a sua casa que você quer ter ou melhorar a sua própria casa. Isso custa dinheiro. Então, com isso, nós precisamos ter um olhar que vai abranger todas aquelas situações dessas pessoas que chegam até nós, que muitas vezes não tem como buscar esses recursos em outro lugar. E se a gente não tiver condição de fazê-lo, a gente precisa buscar esses canais de encaminhamento para aqueles que possam ajudar essas pessoas a se tornarem empreendedoras individuais. Eu quero muito, né, que a PAI de Belo Horizonte possa ser um exemplo para todos os movimentos sociais. A gente tem condição de trabalhar dentro dessa lógica para poder amanhã estar apresentando, inclusive, esse trabalho em várias esferas, e eu tenho certeza que vai ser aplaudido, porque traz um caráter diferenciado. Não é mais a oficina de mães, é sim uma proposta de economia criativa, que as mães estão virando empreendedoras individuais, ou não, até familiares, por exemplo. Algumas podem envolver os seus próprios filhos com deficiência também nessa proposta. Eles, às vezes, podem também trabalhar com essa proposição. Vai depender muito da nossa condição de sensibilidade, de organização, de proposição. Então, eu acredito que, para palavras iniciais, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito bom te ouvir, né? Eu acho que você traz um painel aí geral dessa questão da economia criativa, de como, né, que pode ser implementada. E eu acho que o mais bacana da economia criativa, como você disse, que além dele ter essa questão do capital intelectual, cultural, dessa criatividade, ela também gera a questão da diversidade e do desenvolvimento humano, né? E é tudo que também vai de encontro ao que a gente faz aqui com o trabalho com as famílias, né? Então, isso é algo que a gente tem trabalhado muito com as famílias também, no sentido de, a partir do momento que elas estão refletindo sobre a capacidade que elas têm de avançar em um produto, elas também estão pensando na identidade delas, elas também estão se autocuidando, que é algo que a gente também sempre vem trabalhando aqui. Tem a questão da autorresponsabilidade, que é algo, né, de você gerar um produto de uma marca e tá vendendo, e aí é com isso que o Danilo vai fazer a apresentação. Gera outras habilidades, partilha de grupo, a questão do apoio, além dessa questão da geração de renda. Então, o que a gente pode observar é que muitas das nossas mães artesãs, elas hoje estão acreditando mais no potencial delas, né? Elas já faziam muito, já faziam um bom trabalho, mas um olhar específico com foco na economia criativa tem feito com que elas acreditem mais no trabalho delas, porque nós acreditamos muito nelas, sempre acreditamos muito, mas agora elas também estão acreditando. E aí, vamos chamá-las agora. Eu acho, só uma coisinha, eu acho que é importante pontuar também que a economia criativa, ela tem origem a partir do momento que você deixa de trabalhar só e você trabalha o coletivo. Exato. Eu acho que é o que a gente tem buscado muito dentro da PAI, é trabalhar esse coletivo, é falar assim, Maíra não sabe costurar, mas Maíra sabe cortar, Maíra sabe fazer, ela tem o seu potencial a se desenvolver. Então, assim, trabalhar esse coletivo com elas é o que a gente tem conseguido. E aí, até pegando um gancho nisso, porque antes a Ellen, né, que faria essa live, e aí, infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje, a gente trocando uma ideia, ela que está à frente também, ela que é a gerente de defesa de direito e apoio à família, então está muito inteirada de todo o assunto também.
a gente conversando, e ela falou exatamente isso que o Danilo traz, né? No sentido, assim, que num projeto que o Danilo vai apresentar, que foi o projeto que fez com o Boulevard, tinha várias mães que não sabiam, que não eram artesãs, mas que sabiam fazer um trabalho para ajudar as artesãs a fazer a produção, né? Seja cortar uma linha, cortar alguma coisa. Então, isso fazia com que elas se sentissem também úteis e desenvolvendo também, podendo ter a possibilidade de aprender. Ellen está aqui no chat. A economia criativa agregou muito trabalho social com a família. Também acho, Ellen. Sim. A Ellen destaca também que a economia criativa envolve também o empreendedorismo. Envolve super, né, essa questão do empreendedorismo. Mais alguma coisa, Danilo? Não, por hora... Vamos ouvir agora, então, né, a Alba e a Jane, para depois o Danilo fazer a apresentação dele e a gente fazer o nosso debate. Nesse momento, a gente vai dar voz às nossas artesãs, que a gente fez o convite, e a gente quer aqui agradecer por vocês se disponibilizarem e vir aqui falar um pouco do que é a economia criativa e o que a gente tem feito dentro da APAI, tá? Então, eu deixo a palavra à Alba para dar início a esse momento. Tá bom, Alba? Eu sou a Alba, né? Para quem ainda não me conhece. Eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né? E assim, sendo uma referência, né, quando se fala de artesanato na APAI de Belo Horizonte, eu fico muito feliz com isso. E outra coisa que eu queria ressaltar também, muito importante na economia criativa, é o fato da identidade pessoal de cada uma que o Danilo está fazendo, né? A identidade pessoal, aquilo de colocar, cada uma colocar o seu nome naquilo que ela faz, né? Porque o artesão, ele tem muita mania de ficar ciscando, né, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, e assim, a gente está aprendendo a ter, cada uma ter o foco, né, no trabalho e ter a sua identidade visual naquele foco, e colocar mesmo, né, a sua marca, né, visual em cada trabalho, né. Eu sou a Alba, né, como eu já disse, né, sou a mãe do Heitor, e Heitor está com 30 anos, né, e durante muito tempo eu fiquei meio perdida, né, sem saber o que fazer, né, e com isso, né, eu comecei a fazer o artesanato, né, inicialmente como hobby, mas atualmente é minha principal fonte de renda mesmo, e com isso envolvendo as outras mães, né, junto comigo. É um pouco, Jeane. Eu agradeço a vocês por o convite de estar aqui. O que eu tenho a agradecer pelo fato de eu ter começado com meus artesanatos, igual por hobby. Hoje é uma renda que eu ajudo em casa. E para mim foi sendo muito bom trabalhar, que eu não participo das lives. O Danilo já me ligou, eu geralmente não participo. Mas o Danilo está trabalhando, envolvendo com a gente, está sendo uma coisa muito que faz a gente crescer. Não só como mães de alunos, mas também como pessoa. E é isso. O Danilo está arrepiando. É porque é muito gratificante ouvir isso delas. Assim, eu tenho certeza que a Ellen está vibrando lá também. É um trabalho que a gente começou meio que no escuro, por a economia criativa ser novo dentro da instituição, mas é muito prazeroso a gente ver a valorização e o desenvolvimento de cada uma delas, sabe? Eu sou muito feliz de poder estar presente e fazer parte desse momento de vocês. E mais para frente a gente vai falar mais um pouco sobre esse projeto. Mas agora, obrigado, meninas, por falarem. Agora a gente vai apresentar um pouco do que a gente já conseguiu desenvolver. Como a Maíra falou, a gente deu início em dezembro do ano passado. E em seguida, em abril, veio a pandemia.
mas esses são os gráficos de algumas coisas que a gente já conseguiu realizar dentro da instituição, e esses 2 primeiros slides é só contextualizar um pouco do que é e de quando surgiu a economia criativa. A economia criativa... Volta. A economia criativa, ela surgiu na Austrália em 1994, que é bem o que eu falei. O termo economia criativa é novo, mas o trabalho em si ele já vem de anos aí. Só que, como eu falei, é tudo bem novo, mas antigo ao mesmo tempo. Estimula a cultura. Inicialmente era chamado de Creative Nation, traduzido nação criativa. A economia criativa é um conjunto de atividades econômicas relacionadas à produção e distribuição de bens e serviços, que utiliza a criatividade, a habilidade dos indivíduos em grupo, que é bem o que eu falei, que é o que a gente tem buscado muito dentro da instituição, é esse trabalhar em equipe, sabe? Se ajudar. Para que serve a economia criativa? Que é bem o que Eduardo já pontuou, mas porque a fala economia criativa, ela é nova, então ela não que ela assuste, mas ela causa assim, meu Deus, o que é essa economia criativa? Mas a economia criativa ela já faz parte do nosso dia a dia e a gente já faz muito tempo, só que a gente não se dá conta. O objetivo da economia criativa é criar uma rede de artesãos, isso a gente já tinha dentro da APAI, que tem a capacidade de promover um crescimento sustentável no setor criativo, valorizar a criatividade coletiva e a habilidade, ou seja, trabalhar o individual, né? A gente vê o potencial de cada uma delas e a gente ir desenvolvendo, que é o que a gente tem buscado, assim, e sempre no coletivo, sempre um ajudando o outro. Essas são algumas coisas que a gente já conseguiu organizar dentro da APAI. Essa é a sala da economia criativa. Dentro dessa sala, a gente tem uma mesa redonda que a gente trabalha o individual. Ela vem, a gente conversa, a gente desenvolve trabalho, e dentro dessa sala também tem um bazar fixo, que mais para frente eu vou falar também. Pode passar. Esse é um segundo espaço delas dentro da instituição, que a gente fez a revitalização com menos é mais, que é bem o que Eduardo falou no início também. A economia criativa ela não fica fechada em produto, né? A economia criativa ela é serviço também, e dentro desse serviço, dentro da instituição, a gente tem tentado buscar o que a gente já tem dentro da instituição e ter esse outro olhar, desenvolver esse olhar de reaproveitar. Por exemplo, essas cadeiras nós já tínhamos, a gente fez a pintura, o espaço a gente reorganizou, a TV, então, assim, a gente tem conseguido reorganizar os espaços com um pouco que a gente... já existente, né? Exato. Pode passar. Essa é a questão do bazar, né? Que eu falei que eu ia falar mais para frente. O bazar, ele acontecia, sim, sempre teve dentro da instituição, só que ele não era realizado como ele é realizado hoje. Desenvolvendo a economia criativa, a gente ressignificou a questão do bazar. Por exemplo, o bazar ele era feito de 2 a 1 mês ou uma vez no mês. Por exemplo, hoje em dia a gente tem um bazar fixo, que a gente tem um giro de doações diária, e assim, a gente consegue atender todo mundo todo dia. Então, a gente consegue hoje ter esse fluxo, sabe? Que é bem interessante e a gente gera a economia, né? E esse recurso, ele vai para o caixa da APAI e também pode movimentar o espaço, né? Exato, pode ajudar exemplo, na manutenção do próprio isso. espaço, nas máquinas, em algum produto que precisa comprar. Então, isso é uma a APAI, forma... ela disponibiliza, por exemplo, uma sala que mais para frente vai aparecer, que é o ateliê. Então, dentro do ateliê tem as máquinas, tem a camisa uma máquina de estampar camisa, ou seja, e esse dinheiro todo do bazar, ele é todo direcionado a esse nicho. A gente faz a manutenção, se precisar comprar uma antena, precisar comprar um material, é desse recurso que a gente tira. O projeto Boulevard, na qual a Maíra citou antes, é esse aqui, de 5.000 produtos. Antes da pandemia, o Boulevard nos procurou para a gente desenvolver 3 produtos, eram 3 produtos que eles pudessem fazer a venda na época do Dia das Mães. Ou seja, a pessoa que comprava tal valor dentro do shopping tinha direito de levar um produto se fizesse a doação para dentro da instituição.
A gente começou esse projeto, a gente deu um pontapé nesse projeto, só que aí veio a pandemia, né? Felizmente. Só que antes disso, a gente fez a reunião com as mães, a gente levou para elas, viu a disponibilidade das mães artesãs em abraçar esse projeto. E, assim, a princípio, foi bem o que a Maíra falou. Né? Na primeira reunião que a gente teve, acho que foram 10 mães artesãs que se disponibilizaram a participar. Hoje, vendo a gente entende, né? Que assim, quando a gente fala um projeto, a gente distribuiu em 3 produtos, que foi o macramê. Esse segundo é o EcoPeg, que ele substitui o algodão. Na hora de maquiar, ele tira a maquiagem e aí você lava e você reutiliza. É super legal, dentro de uma historinha, tem a história. Ecológico, né? Ecológico. E o cachepô de fio de malha. Lembrando que todos esses produtos, com base na economia criativa, a gente fez um estudo de mercado, são os produtos que hoje, vamos dizer assim, a gente tem a maior aceitação dentro do mercado de trabalho. Dificilmente você não vai gostar de ganhar um cachepô de fio de malha. E ele é feito totalmente manualmente, assim como os outros 2. Então, a gente valoriza o trabalho delas e insere no mercado de trabalho e elas, de certa forma, têm também um lucro, né? Tem um dinheiro. Esse é o terceiro espaço delas, que eu falei anteriormente. Dentro desse espaço, a gente tem as máquinas, a gente tem o estampador de camisa, enfim, a gente tem todo esse aparato de confecção que elas podem utilizar, e é desse bazar que a gente faz a manutenção desses espaços. Isso é elas, enfim, trabalhando e dando continuidade no trabalho do Boulevard. Essa foi isso é bem legal falar, que o Eduardo também citou na fala dele, desenvolver o empreendedorismo nelas. Em BH, a gente tem esse grupo de mães empreendedoras que se juntaram e tem um espaço colaborativo dentro de um shopping, que é esse shopping aqui de BH, e foi bem legal esse projeto, porque foi bem no início que a gente começou a trabalhar a economia criativa. Então, eu fiz contato com a organizadora do evento e a gente conseguiu disponibilizar 2 ingressos para que elas fossem, aprendessem, vissem a dinâmica de como funciona. Foi muito válido, inclusive aparece a Alba ali no cantinho. Foi muito legal. E aí, a gente, com o dinheiro desse bazar também, a gente conseguiu comprar mais um ingresso para irem 3 mães que a gente jogou no grupo e viu a disponibilidade delas. E as 3 se interessaram. Então, o que é legal desse projeto? A gente está falando de economia criativa dentro da APAE, mas a economia criativa ela está aí, ao nosso redor, o empreendedorismo, inserido dentro do mercado de trabalho, que é o que a gente quer. Por exemplo, a gente botando elas dentro desse nicho, é um aprendizado que elas trazem para dentro da instituição e a gente vai desenvolvendo no decorrer do nosso dia a dia, que é o que a gente tem buscado, assim. Dentro dos 5.000 produtos do Shopping Boulevard, a gente fechou os 3 produtos e aí, como é que faz? A gente pegou, muitas delas ficaram com receio por não saber trabalhar, não saber como fazer, então o que a gente fez para capacitá-las? A gente trouxe oficinas para ter essa capacitação. Ou seja, era uma oficina que elas iam utilizar naquele momento, do produto, mas que ia ficar para elas ao longo da vida. Ou seja, era uma técnica que elas iam aprender, que elas iam conseguir desenvolver e gerar renda, né? Que era o nosso intuito. Então, nossa primeira oficina que a gente trouxe para dentro da instituição foi a oficina de costura, que foi cedida por uma colaboradora. E a segunda oficina foi... Pode passar. Macramê, que é uma técnica de amarração feita à mão, foi cedida pela colaboradora Juliana também, que nos cedeu essa oficina. Foi muito legal o aprendizado das mães. É uma técnica super moderna, que está super em alta e super aceitável dentro do mercado de trabalho, e certamente é um dinheiro certo, assim, e é a amarração. Foi muito legal, essa foi uma das oficinas mais interessantes que a gente teve, assim, em número de pessoas, porque, inclusive, deu até briga, porque nem todas conseguiram... Briga, assim, que eu digo... Não brigo, mas
Teve aquela questãozinha, mas todas conseguiram participar, porque e é o que a gente falou, a gente tem tentado trazer para dentro da instituição essas coisas novas, é sair do que elas estão acostumadas, que elas já fazem muito bem, mas é trazer para elas esse conhecimento atual, é trazer para elas esse conhecimento que está aí no mercado de trabalho, que é interessante, que vende, não que os outros dela não vendam, vende, mas é interessante sempre a gente estar buscando conhecimento e inserindo isso no dia a dia delas. Aí, em seguida, teve a oficina de crochê. Essa oficina de crochê é bem interessante falar dela, porque ela foi feita por uma mãe artesã, que é a Roseli, inclusive. Mandar um abraço para a Roseli, que ontem foi o aniversário dela. Parabéns, Roseli. E ela foi ministrada por ela. Então, assim, foi mais ainda acolhedor por ser ministrado pela uma mãe, né? Que, enfim, entende todo o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E foi muito legal, assim. Em seguida, o que a gente teve? Isso aí é elas em produção, que é o que eu volto a falar, a questão da união, sabe? Quando a gente pegou esse projeto do Boulevard, a gente ficou muito, muito apreensivo por ser um período menor e uma quantidade de produto muito grande, mas em nenhum momento nenhuma delas desistiu. Até o último dia antes da pandemia, a gente estava produzindo. E o que é o mais legal disso tudo? A produção ela não parou. Mesmo elas estando em casa na pandemia, a gente conseguiu deixar matéria-prima para que elas continuassem um serviço, ou seja, não paramos. Os produtos estão a todo vapor, assim, claro que não como antes, mas a produção continua. Por quê? Porque o Boulevard não fechou as portas. Aconteceu o que aconteceu da pandemia, mas a gente está estudando melhor o momento para que a gente retome esse projeto. Então, o mais legal disso tudo, o trabalho continuou. Elas continuaram produzindo. Essa parte aqui também é muito, muito, muito legal. Inclusive, a Jane falou que eu ligo para ela, que ela não participa. Mas o que acontece? Na pandemia, a gente não podia se ver, né? A gente não tinha esse contato que a gente tinha diariamente, mas, de alguma forma, a gente quis estar próximo, né? Esse dia a dia, esse momento caótico que a gente vive, ele mexeu muito com o emocional e o pessoal de muitas famílias, inclusive muitas mães. Então, esse momento do WhatsApp era um momento na qual a gente tinha de verbalizar, de ouvi-las, de apoiá-las, de falar, olha, a gente está aqui. Então, assim, dentro do grupo de WhatsApp, elas trocavam mensagem, elas trocam remédios, elas se ajudam. O que é legal? A gente fomentou essa união, mesmo distante. A gente, toda terça-feira, eu e Ellen, a gente faz a reunião, nosso encontro, que é para a gente falar da nossa semana. Às vezes entra uma, às vezes entra 5, 10, mas toda terça-feira a gente está lá para ouvi-las, para dizer, a gente está aqui, vamos desenvolver, vamos continuar. Então, esse foi o legal desse grupo de WhatsApp, assim, que foram essas nossas rodas de conversa semanais. E é toda terça, inclusive ontem teve, mandar para as mães que participaram. E essa foto exclusiva foi bem legal também. Por que eu coloquei ela? A gente tem aqui na instituição o São João. Ele é muito tradicional e ele é muito aguardado pelos nossos... a festa junina. É muito aguardada pelos nossos usuários e família. E esse ano a gente não pôde realizar por conta da pandemia. Então, o que a gente fez? A gente fez... Não, eu digo assim, eu falo questão nossa, assim. A gente fez o online. A gente se reuniu, se fantasiou e conseguiu, tipo assim, de alguma forma trazer esse São João, não só nele, mas como a gente teve a live também, que foi... Esse que a Adriana estava igual... Foi esse mesmo. Eu achei que era um homem. Se dá um zoom, eu acho que consegue ver. Elas se fantasiaram. Foi bem interessante, assim. Não sei se não vai conseguir. Mas, assim, foi muito bom ter essa experiência. Mesmo longe, a gente estava perto. Em seguida, essa é a parte... Eu acho que, para fechar com chave de ouro, tudo que tem acontecido nessa pandemia, que são as identidades visuais da qual a Alba falou.
Logo no início que a gente que a gente trouxe a economia criativa para dentro da instituição, a gente viu alguns pontos que já a gente conseguiria melhorar com as identidades visuais e a apresentação de produto, né? Por exemplo, se eu compro um produto, se eu compro um álcool em gel, que ele não está embalado e eu quero dar de presente, eu tenho a opção. Se ele já está embalado, se ele já está bonito, eu só faço entregar o produto. Então, era isso que a gente estava tentando buscar e trabalhar nelas. É essa valorização do serviço, uma vez dele pronto, embalado, com a etiqueta, contando um pouco da história. Então, esse é o nosso vamos dizer assim, é o nosso que a gente quer desenvolver no decorrer do ano. Assim. Mas, claro que isso, por conta da pandemia, a gente deu uma pausa. Mas o que a gente fez? Dentro da pandemia, para que elas não parassem o trabalho delas, a gente criou identidade visual, identidade para que elas usassem dentro do Instagram, do WhatsApp, falar assim, mandar para a vizinha, falar, olha, tô aceitando pedido, tô trabalhando, tô aqui. Então, assim, a gente criou a identidade de cada uma delas, dentro de cada identidade tem uma frase de efeito que conta um pouco delas, é porque não vai conseguir visualizar. Mas o que é legal desse nicho aí? Tem costureira, tem salgadeira, tem, o que mais que a gente tem? Artesã, tem tapeteira, tem tudo a gente conseguiu contextualizar. Isso aqui é elas nas redes sociais, expondo, falando, por exemplo, Jane escreveu, Jane, mulher de fibra, porque ela mexe com essas... Então, assim, a gente trabalhar esse emocional, talvez não, e trabalhar dar essa fortaleza para elas, que já vem fragilizada do dia a dia, fazer esse crescimento pessoal, produtivo, inserir elas no mercado de trabalho e ver elas com essa força, para a gente é meio que saber que o nosso trabalho está sendo feito, sabe? E dentro da pandemia que a gente está bem limitado. Mas toda oportunidade que a gente consegue, eu falo a gente, porque eu, Ellen e Maíra, a gente está nessa assistência, a gente... Tem o apoio da diretoria da PAI, né? A gente tem buscado... Presidência. A gente tem buscado sempre inseri-las dentro desse contexto. Tudo que tem novo, tudo a gente tem tentado trazer essa coisa para as mães, assim, inseri-las em tudo, assim, para desenvolvê-las para o mercado de trabalho. Esse é o feedback delas nas redes sociais. E esse é um pouco do que a gente conseguiu desenvolver. Claro que, com o tempo, a gente quer desenvolver muito mais enfim, deixar aí dizer que a economia criativa para a gente tem sido muito bom para dentro da instituição, dizer que a união delas e ver, por exemplo, o que elas têm feito, a valorização do trabalho, isso para a gente já é muito, muito, muito gratificante. E é isso, Maíra, a continuidade aí. Bacana. Eu acho assim, só pegando um gancho no que muito bacana, né, ver esse trabalho consolidado. Eu acho que a gente acompanha no dia a dia, mas quando a gente para ver assim, a gente fica cada vez mais admirado. Uma coisa que o doutor Eduardo falou, né, nessa questão de que a importância de uma diretoria que motive, que conheça, que dê estímulo para o trabalho acontecer. Né? Então, assim, acho que aqui na PAI a gente teve isso, né? A gente tem isso, uma presidência, uma diretoria que nos incentiva e que faz com que a gente possa crescer no trabalho. Então, acho que isso é uma coisa principal para o trabalho realmente acontecer. E eu acho que outra coisa principal é a adesão das famílias, né? Então, a adesão das mães. A gente, né? Eu tenho 3 anos e menos de 4 anos que eu estou aqui na PAI, então quando eu entrei já tinha esse grupo consolidado e eu tinha muito esse desejo de dar essa identidade para elas. Então agora assim, fico me sentindo muito realizada, tá? De ver que elas estão tendo essa identidade, tendo um apoio dentro de uma metodologia específica, de projetos específicos, né? Então eu acho que o trabalho tem sido muito bem conduzido pela Ellen, pelo Danilo, eu estou sempre acompanhando também. E eu queria ouvir aí o doutor Eduardo e ouvir mais também a Jane e a Alba, porque elas estão vivenciando e ouvi-las é muito importante, né? Até para que a gente, né, saiba assim, como que tem sido
todo o significado desse trabalho, da inserção desse trabalho para vocês. Acho que é muito importante ouvi-las. E durante esse tempo, a gente não ficou parado, né? De maneira nenhuma. A gente sempre está conectado, né? Nós estamos procurando alguns lugares para expor, estão voltando às feiras, graças a Deus, né? Estão voltando. E, assim, durante esse tempo todo, a gente ficou bem conectada, trocando ideias, trocando materiais, né? E assim, eu achei muito importante isso, né? Que mesmo durante a pandemia, a gente estando longe uma da outra, a gente continuou juntas. Uau. Oi. Aqui, fala um pouquinho de quando você foi e participou da oficina de empreendedorismo. O que que você levou daquele momento? O que que foi válido estar ali? Aprender mais o que que é? Isso foi válido? Trazer para dentro da APAI o que você aprendeu para que as outras mães... Fala um pouquinho para a gente. Lá eu aprendi principalmente a união, né? Que tem que ter uma união, que uma supre aquilo que a outra não, assim, não sabe, né? Que, igual você falou, às vezes uma sabe costurar e acha que não pode participar do grupo, mas ela sabe vender, né? Ela sabe fazer um trabalho de venda legal, ela sabe trabalhar com a internet, ela sabe fazer o Facebook, sabe mexer com a mídia social. Então, assim, esse trabalho de interação, uma vai suprindo a outra. Né? Lá no Grupo Amor de Mãe, é uma loja colaborativa que tem dentro do shopping, não, eu fiquei encantada, né, com o tipo de trabalho que elas têm. Né? Cada uma tem um box dentro de uma loja, cada uma tem seu trabalho, cada uma tem o seu horário, né? E assim, que é legal de ver esse trabalho delas, né, Alba? É entender que elas de fato se encontraram no nicho, no trabalho individual delas, né? Por exemplo, a Jane. Jane, quando eu cheguei aqui, ela não, né, Jane, não tinha. Hoje, Jane chega para mim e fala que se encontrou, que aprendeu a ter fibra. É a mulher de fibra. E essa mulher de fibra, exatamente. Então, isso é muito legal, a gente se encontrar no que a gente gosta de trabalhar, porque quando a gente se encontra, eu acho que melhor do que vocês para falarem, a gente flui, o nosso trabalho ele acontece, a gente faz com amor, a gente leva o amor para dentro daquela casa e o produto final é sensacional. Porque, igual no caso, eu estava pedindo, faz uma coisa ali, outra coisa ali, rodando. Agora, a ajuda e o sisal, igual eu brinquei muito com a aula, eu me apaixonei pela ajuda e pelo sisal. E foi a marca que eu lembro ali. Só... mas isso é sensacional, assim, para a gente que trabalha com a economia criativa. Ver... Uma coisa muito interessante também é que, apesar de cada uma ter seu produto diferenciado, sua identidade visual, na hora que sai a embalagem, sai da loja, é uma embalagem só. Sim. Então, assim, juntas, nós somos uma só. Isso, né? exatamente. Aquele produto final são as mães artesãs da APAI. Né? É uma marca que precisa ser consolidada, né? Para além da identidade visual de cada uma. A gente viu um comentário aqui da Nana. Dois, né? Dois. O primeiro é muito legal de ver e poder falar um pouco o que ela fala no comentário. A gente está tentando aqui, ó. Eu aprendi a me valorizar. Exatamente. Exatamente. Eu aprendi a me valorizar, que é exatamente o que a gente busca, é essa valorização pessoal. Entender que sim, todas são capazes, todas estão aqui para aprender, e a gente sabe que o aprender, ele lhe dá do dia a dia, ele lhe dá do olhar o próximo, do fazer, né? Então, a gente é muito feliz de ler um comentário assim. Saber também que cada uma tem uma bagagem, né? Que traz, né? Da sua ancestralidade, da sua mãe, da sua avó. Né? Então, esses saberes, é muito importante a gente valorizar isso também. Né? Colocar um olhar moderno, né?
um olhar contemporâneo sobre o saber que cada uma traz. Essa é a principal valorização. A Nana. Tem outro comentário da Nana, né? Muito interessante. Agradeço particularmente pela força que me foi e continua sendo dada. A visibilidade de meu trabalho me ajudou com minha autoestima. É aquilo que eu falei, né? A questão do autocuidado, da autoestima, do autoconhecimento também vai potencializando e vai empoderando. E é isso muito, vai fazendo com que elas se tornem protagonistas. Exatamente. Isso nós trabalhamos muito aqui, tanto com os nossos usuários, quanto com as nossas famílias, né? E eu acho que a economia criativa, ela vem para, além dessa questão, ela vem ressignificar, trazer novas possibilidades que vão além de fazer o artesanato, né? Eu vejo isso muito, assim, no dia a dia delas, porque aí elas estão reconstruindo, enquanto elas estão ali, elas estão sendo apoio umas para as outras, além de tudo isso, no final, virar um produto que vai, né, que é com a identidade delas, que vai gerar renda para elas, né? Então, eu acho que isso é muito bacana e é aquela questão, a gente está fazendo mais com menos, utilizando os próprios recursos que nós já tínhamos e antes nós, às vezes, não dava vazão a esses materiais, então a gente consegue perceber que às vezes o nome, né, muito elaborado, economia criativa, a gente acha que é uma coisa moderníssima e que a gente às vezes não vai conseguir fazer, que a gente vai precisar de muitos recursos, mas não, são recursos que estavam ocultos muitas vezes e que a gente está vendo que é possível fazer com o que a gente já tinha, ou com recursos que são acessíveis, né, que às vezes a gente ainda não tinha, mas que são e podem ser acessíveis. E eu acho que é muito bacana isso do trabalho social com famílias, casa com o nosso trabalho social com famílias, que a gente tem outras vertentes desse trabalho social com famílias aqui, na ordem da defesa de direitos, mas vai além, né? A gente quer mesmo provocar essa questão do protagonismo, de que cada mãe aqui, quando a gente fala família, mas acaba que o nosso grupo ele é composto por mães, que cada mãe seja mesmo busca essa autonomia, a gente acredita que assim ela vai também saber trabalhar melhor a autonomia para o filho, fazer com que ele também se desenvolva mais. Então, acho que isso tem um reflexo que vai muito além mesmo de só fazer a questão do artesanato. A gente queria ouvir um pouco o Eduardo, uma vez que ele inova em ter essa visão da economia criativa dentro da APAI e ver tudo que tem acontecido, como é que você se sente assim, em relação a tudo? Eu estou aqui até arrepiado, essa é a verdade, tá? Porque a pandemia não me permitiu ver tudo isso que vocês apresentaram aqui em loco. Então, assim, eu realmente estou emocionado, porque eu acredito que o passo que foi dado foi extremamente rápido, né? Eu vejo o que vocês apresentaram em termos de finalização, de acabamento desses produtos, desde a identidade individual, com as marcas que estão sendo identificadas, com a valorização dos produtos de cada um. Nossa, eu fiquei aqui muito feliz, muito emocionado e estou doido para poder ir aí depois ver de perto. Lembrando para as mães aí que às vezes muitas cobram que eu não estou indo aí, né? Mas eu estou por trás, você vê, o Danilo falou, né? Eu estou pensando em vocês. Quando a gente levou essa proposta de economia criativa, é justamente pensando num passo a ser dado além daquilo que já está sendo feito com vocês aí há alguns anos, né? E aí ver nessa identidade individual da Jane, mulher guerreira, eu sempre achei isso dela mesmo, né? Ela é marcante. A Jane é uma mulher que ocupa um espaço e não passa despercebido, né? Ela chega e se estabelece, né? Então, olha que gostosura isso, você tem a identidade da marca do que é essa mulher, que ela é isso mesmo, ela é uma mulher que chegou e aparece, e ela não fica despercebida. A mesma coisa é a Alba, né? Porque tem uma sensibilidade, a Alba escreve muito bem, ela consegue, nessa forma mais, às vezes, introspectiva que ela tem, ela é uma mulher extremamente sensível, ela percebe o outro e ela percebe também o grupo. Então, eu estava aqui pensando também, né, Maíra e Danilo, como esse exemplo de sinergia entre as mães
a partir de um trabalho é produtivo, porque, às vezes, também não havia harmonia entre elas, né? E agora, elas entendem que esse potencial delas, de forma sinérgica, todos ganham, e você começa a respeitar, inclusive, a individualidade e as diferenças. Então, além da marca visual que foi dado para cada uma delas ali, elas podem se situarem com a sua condição de ser dentro de um grupo, né? E que todas contribuem com o produto final. Olha que bacana, que tem a ver com aquele depoimento que foi colocar. Eu me valorizei, porque às vezes nós nos achamos pequeno, pouco, né? E quando a gente acha a gente pequeno e pouco, a gente começa a criticar o vizinho, o outro, né? Então, eu acho que o que dissipou aí uma competitividade, não existe mais a necessidade de competitividade entre elas, por exemplo, pelo contrário, a sinergia traz resultados. E aí eu acho que isso serve para a equipe da PAI como um todo, ou seja, um próprio trabalho servindo de exemplo que como que a sinergia dentro de uma equipe que trabalha coesa, articulada, de forma respeitosa, com planejamento conjunto, com avaliações conjuntas, cada um entendendo o seu papel, mostra, inclusive, que também numa equipe não precisa ter competitividade, e sim realmente uma sinergia para propósito, porque cada um pode contribuir. E nós sabemos que, às vezes, nas instituições, a competitividade até da própria equipe é um desserviço, às vezes, e contrapõe tudo que, às vezes, nós preconizamos teoricamente, né? Então, o trabalho da economia criativa, ela nos possibilita dar uma visibilidade muito grande a um propósito comum, né? E isso é que nos une, é um elo que você carrega para o resto da vida, e uma vai marcar a outra, uma vai entender, quando a Alba fala, né? Essa entende de Facebook, ó, que bacana, né? Ou seja, ela não tem habilidade nenhuma motora para fazer um artesanato, mas ela se centra naquilo ali. E isso é importante para o outro, e vice-versa. Então, é muito bacana isso. Eu fiquei muito feliz com... Agora, estou curioso. E sabe o que eu vi lá? A lojinha virou uma boutique, né, Danilo? Que bacana, né? Virou uma boutique. Quando eu vi aquelas araras lá organizadinhas ali, a gente chegava no bazar antes, ninguém queria nem comprar. Eu não queria, porque é uma marafunda tão grande. Mas isso aí foi só na foto, depois bagunçou tudo. Mas é porque quando chega, bagunça tudo, e aí vai, bagunça. Mas o legal é esse, essa atividade. Exatamente, esse fluxo. Agora que é bacana, né? A Maíra colocou, por exemplo, a gente já tinha um punhado de coisas, as coisas estavam ocultas, né? Daí a importância do profissional. Sim. Porque o profissional da assistência pode ter toda a conceituação, os propósitos, os objetivos do trabalho, organizar um serviço. Porém, por exemplo, eu tive a ideia de levar a economia criativa para dentro da PAI, para dentro da instituição, para alcançar um outro patamar, o trabalho que as mães já faziam. Bacana isso. Agora, colocar em prática tem que ser com as mãos e com os olhares de quem sabe fazer. O Eduardo Barbosa não sabe fazer nada disso, por exemplo, né? Ele não sabe organizar nada disso. Precisou agregar pessoas na equipe que vão dar esse olhar. Então, às vezes, o conceito e a proposta ela é de um profissional e o outro consegue captar esse propósito e materializar isso aí. Então, o que eu estou vendo aí, nas projeções, é a materialização de um olhar específico de alguém que agrega a equipe. Me perguntaram um dia assim, o Eduardo está ficando louco, né? Vai levar um design lá para dentro da PAI, né? Por exemplo. Mas, olha, a própria apresentação da instituição hoje tem a ver com isso. É um lugar agradável? É um lugar prazeroso? É um lugar acolhedor? É um lugar bonito? Tudo isso tem efeito na vida das pessoas e na autoestima, né? Então, por exemplo, a Casa Lá, ela tem que ser a mais bonita da rua, no meu entendimento. Não é a mais feia da rua e nem a acabada da rua, né? Então, se ela não é bonita, nós não estamos alcançando o projeto, porque a gente quer aquela casa
casa, lar. Mas E todo aqui, mundo- sabe, Eduardo, eu tenho uma visão também de que a pessoa que hoje compra a ideia da economia criativa, ela está na frente. Ela está na frente porque a economia criativa ela só tende a crescer, sabe? A instituição que compra a ideia da economia criativa, ela dentro do mercado de trabalho, ela está muito à frente, porque eu digo assim que a economia criativa é igual um vendedor. A tua vida toda, tu vai ser um vendedor. Tu vai vender o teu serviço, tu vai vender a tua ideia, tu vai vender o teu produto. E assim é a economia criativa. Uma vez que você coloca a economia criativa em tudo que você desenvolve, você vai ter um resultado muito melhor. Assim. Com certeza. Então, acho que as instituições, né, eu acredito que outras estão nos assistindo também, é isso, né? Uma instituição que trabalha com gente, ela tem que ser muito acolhedora. E acolhedora depende dos gestos individuais de cada um de nós que trabalhamos na organização, na instituição, como também a organização do espaço, né? A gente tem identidade com o espaço. Isso, por exemplo, quem trabalha com marketing sabe muito bem. Como é que eu vou entrar no lugar, por exemplo? É a forma que eu sou atraído. Como é que eu vejo aquele lugar? Se é um trabalho sério, se é um lugar bacana, leve, né? Então, por exemplo, tem gente que tem uma ideia, que nunca entrou na PAI, ela tem uma, nossa, a PAI lá dentro deve ser triste, né? Aí, pois bem, quem entra na instituição e relaciona com os nossos usuários, vê que tristeza não existe ali dentro, pelo contrário, é um alto astral. Então, como é que você vende isso também, né? Inclusive, apresentando o seu espaço como um espaço agradável, bonito, leve. Isso já vai desmistificando, inclusive, as diferenças. Então, é muito bacana, eu fiquei muito feliz, Maíra, eu quero que esse projeto possa ser depois amplamente divulgado a partir de uma formulação de uma proposta escrita, que eu acho que isso merece ser publicado, inclusive. Sei que ainda tem alguns passos que vocês têm que dar para poder concretizar esse aspecto. A pandemia interferiu também no andamento disso aí, mas a gente tem que retomar essa coisa, porque, como foi, o Danilo também comentou isso aqui, nós estamos saindo na frente, gente. Eu não vi nenhuma instituição que trabalha com esse objetivo, pelo contrário, né? E eu não me sinto... Eu tenho quantos anos? 35 anos de estrada, de trabalhando com organização. Aí eles me levam, às vezes, em muitos lugares, para ver os trabalhinhos que as pessoas fazem. E é trabalhinhos mesmo, né? Outros lugares, não. São coisas muito lindas, que você fica impressionado. Inclusive, eu até compro, eu levo para casa coisas desse tipo. Agora, por exemplo, a maioria são coisas sucateadas, que a pessoa, às vezes, até compra porque tem pena. Porra. Então, você reforça e fortalece um conceito discriminatório, menor. Então, tudo isso a gente faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Esse espaço construído já é, por si só, um espaço de valorização das nossas queridas mães artesãs. Parabéns às duas que estão aqui representando as demais. Fiquei muito feliz. Eu, Maíra e Danilo, bacana demais. Nós também ficamos muito felizes. Acho que assim, isso é uma injeção de ânimo, né, para que a gente possa continuar e para que a gente possa avançar mais no que a gente tem planejado, né? A gente tem projetos maiores. Vamos ver se essa pandemia dá uma trégua aí para que a gente possa avançar. Tem vários comentários muito bacanas. Não vai dar para a gente passar por todos, mas estou ficando emocionada aqui com os comentários. Acho que dá para passar alguns. Né, tem uma pessoa... Pode. Fala aquele que eu te... A Betânia está falando que, além de gerar renda, ela também está ajudando muito ela na depressão. Sim. Né? Então, tem ajudado muito isso, né? Então, é muito bacana a gente ver que o trabalho ele pode estar ressignificando mesmo a vida das pessoas, né? Tem muitos comentários parabenizando. A Ellen fala que as famílias hoje são multiplicadoras e protagonistas. Estamos motivados a fortalecer ainda mais essas famílias. A Alina fala que acha muito importante essa identidade visual. Deixa eu ver mais. Deixar meus cumprimentos para a Alina também, né? Que coordena o trabalho. Ela não está aqui hoje, né? Deixar. Trabalho. Inclusive... Não, a Alina da Casa Lá, né? A Ellen.
Desculpa. A Lina está aí também, mas está lá na sala dela, na casa da casa lá. Inclusive, quando a gente fala em economia criativa, gente, só para abrir um parênteses aqui, dizer que a gente não está... A gente tem um leque muito grande da economia criativa, prova disso é que hoje a gente tem conseguido organizar, por exemplo, as casas-lares. A gente tem passado por uma reforma, né, Maíra? E assim, com o olhar criativo da economia criativa, a gente consegue aquilo que a Maíra falou, dar uma ressignificada e dar uma organizada no espaço. E aí a gente vai, por exemplo, a recepção, enfim, tudo isso com a economia criativa, que é o que eu falo. A gente tem essa coisa da economia criativa, mas a economia criativa, ela nada mais que é o nosso dia a dia, assim. A gente ela é nosso cotidiano. Eu queria abrir um parênteses também aqui, em dizer que nesse tempo, do ano passado para cá, nós tivemos muitas perdas, né? Perdas significativas de usuários. Né? E em nenhum momento a mãe desse usuário que a gente perdeu ficou desamparada. Né? Ela continuou no nosso meio, continuam no nosso meio, continuam no nosso grupo, porque a gente continuam trabalhando com a gente. Então, assim, eu acho isso muito importante. E uma mãe, ela nunca é uma ex-mãe, né? Então, assim, ela sempre vai estar presente no nosso dia a dia. Mas outra coisa que eu acho interessante, Alba, frisar, né, essas perdas trouxeram muitas reflexões para nós, até do trabalho a ser realizado mesmo, né? No sentido de pensar a finitude das coisas, de pensar porque a gente sabe do histórico, muitas mães se dedicaram a só ser mães das pessoas com deficiência, deixaram a sua identidade, deixaram de fazer algum trabalho, e aí, às vezes, tem uma situação dessa que o filho chega a falecer, e aí essa mãe está sem aquela identidade. Então, tudo isso que aconteceu também serviu para que a gente pudesse refletir, né, sobre essa questão da importância de ter um significado para o trabalho, né? Então, assim, o trabalho é uma forma de empoderamento, é uma forma de conquistar autoestima, de conquistar várias potencialidades, né? É uma coisa que a gente não quer pensar, mas que precisa ser pensado, né? Exatamente, a gente não quer, mas é necessário, né? Realmente, ninguém quer, mas é necessário. Mais alguma coisa, gente? Acho que nós estamos caminhando aqui para o fim. Exatamente. Acho que fica aqui, né, também a nossa disponibilidade para poder orientar, tirar alguma dúvida. Acho que esse trabalho não se esgota aqui. Essa live foi só para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo e até para a gente refletir no que a gente precisa aprimorar. Agradecer mais uma vez imensamente vocês. Foi muito boa essa troca aqui, esse diálogo. E dizer que a gente pode aí fazer mais projetos, mais diálogos e continuar esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada. O projeto é comigo mesmo. Eu sou fã do projeto, Alba. Aqui, o interessante é a gente deixar claro aqui e pontuar que por a economia criativa ser um projeto novo, a gente se deixa à disposição para qualquer dúvida, para qualquer interesse a mais, a gente está aqui para tirar, para colaborar, para desmistificar e inserir a economia criativa em todo e qualquer APAE que se interessar aí, tá? A gente se deixa à disposição. E só assim, frisando, né? A Alba e a Jane estão aqui representando todas as mães, mas todas elas estão presentes aqui. Quem ainda não participa do grupo está super convidado para poder começar a participar, porque a gente quer mesmo que todo mundo participe. A Verônica, né? Parabéns. A Verônica está aqui. Está te parabenizando, Eduardo. Parabenizando o doutor Eduardo. Obrigado, Verônica, querida. Tem, o que mais que tem? A Lia falou que é um exemplo para todo o Brasil. Daniela, bem legal também. Né? Isso é legal. Porque eu não estou conseguindo ler. Parabéns a toda a equipe da PAI, exemplo para todo o Brasil, seguir empreendendo nesse momento difícil, realmente. E acaba que empreender nesse momento difícil é uma forma também de a gente ressignificar, não ficar pensando tanto, né? Não ter tanto medo da gente, né, dessa pandemia, criar outras formas de nos reinventarmos, né?
A gente fez isso o tempo todo nesses meses aí de pandemia, nos reinventamos. Estamos ainda nos reinventando. Todos nós. Exatamente. Então, muito obrigada, viu, gente? Quer deixar aqui o nosso agradecimento e todo mundo que participou e todo mundo que se prontificou a estar aqui. Deixar um abraço muito especial a todas as mães artesãs que fazem parte desse projeto, que sem elas isso aqui não teria... Com certeza, elas são elas são as artistas principais. Exatamente. O motivo de tudo. E dizer que a gente está aqui, que a gente vai estar sempre aqui, e é daí em diante, sabe? Para a gente empreender e se tornar cada vez mais inserido dentro do mercado de trabalho e capaz de mostrar o nosso potencial. É o que a gente tem buscado. Assim. Vamos que vamos, dialogando e sempre à frente. Tchau, obrigada, gente. Tchau.